Olá pessoal, André Bastos, médico nefrologista. Estou aqui novamente com vocês para falar sobre saúde renal, tá certo? Eu tenho quase 10 anos, ano que vem eu faço 10 anos de formação em nefrologia e um dos assuntos, um dos temas que a gente mais discute, um dos pacientes que a gente mais atende é aquele que tem doença renal crônica. Tá? Uma das perguntas também mais feitas nas redes sociais, pesquisadas no Google, é sobre o diagnóstico. O que é doença renal crônica de fato? Porque muitas pessoas acham que a doença renal crônica é aquela em que uma pessoa tem piora de função renal. Ou seja, quando o rim dela não está funcionando 100%, aí ela tem o diagnóstico de doença renal crônica. Isso é verdade. Um dos critérios mais importantes que a gente tem é o critério de função renal. Se uma pessoa tem uma taxa de função renal menor que 60% em 3 meses ou mais, ela tem de fato o diagnóstico de doença renal crônica. Mas existem outros critérios que também dão o diagnóstico de doença renal crônica e não tem nada a ver com a função renal. Tá? O conceito de doença renal crônica então, são alterações da função, que eu já falei aqui, ou então alterações da estrutura dos rins, que ocorre por um período maior que 3 meses e que tem alguma repercussão à saúde desse indivíduo. Tá? Então, por que acima de 3 meses? Porque se for menor que isso, é uma doença aguda, subaguda, que é um outro departamento, é uma outra coisa. Tá? A doença renal aguda em pacientes de enfermaria de UTI, tá? Que desenvolve piora rápida de função renal, tem uma chance maior também de recuperar, mas não vamos falar disso agora não. A gente vai falar de doença renal crônica. Então, eu falei que era alteração da função ou alteração da estrutura. Ou seja, se uma pessoa tem função renal normal, ou seja, o rim dela funciona a 100%, mas ela tem alteração na estrutura, você faz um exame de ultrassom, você faz uma tomografia e a pessoa tem pedra nos rins, a pessoa tem vários cistos nos rins, tem alguma alteração da via urinária, e isso durar mais de 3 meses, eu digo que essa pessoa tem doença renal crônica, embora ela não tenha alteração da função renal, embora o rim dela funcione 100%, tá certo? E isso acaba trazendo alguns problemas para a gente. Por exemplo, isso pode trazer um estigma, né? Dizer ao paciente, pô, meu irmão, meu pai, meu tio tem doença renal crônico. E trazer um vitimismo, a pessoa ficar cabisbaixa, tem depressão porque tem uma doença renal crônica, tá certo? Mas o objetivo dessa classificação dos estudos é chamar a atenção de que essas doenças mais bobas, mais simples, apesar de não ter piora de função renal, principalmente quando do início do diagnóstico, mas ela pode evoluir para problemas mais sérios, tá? Em relação aos rins. Então, o objetivo não é trazer estigma, não é trazer vitimismo, e sim trazer à tona a necessidade de prevenção. Então, a pessoa que tem cálculo renal, pedra nos rins, acima de 3 meses, o cálculo está lá, não foi embora, ela é considerada uma pessoa que tem doença renal crônica, mas com função renal normal. Qual é a chance dessa pessoa desenvolver piora da função renal e realizar hemodiálise? Pequena, mas existe. Então, a grande questão aqui é justamente essa, lembrar que doenças simples, elas são mais difíceis de provocar insuficiência renal, mas elas podem provocar. Então, essa pessoa é chamada de doente renal crônico, tá? No intuito de ela pode gerar insuficiência renal em estágios mais avançados. Mas se eu prevenir, se eu cuidar desse cálculo, se eu beber água, se eu fizer as coisas certinha, controlar minha pressão, não usar outros tóxicos para os rins, porque somado às pedras nos rins pode gerar grandes problemas, a chance de esse paciente evoluir e piorar a função renal é menor, tá certo? Então, eu já falei de que a gente tem estágios, né, de função renal. A gente tem o estágio 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tá? O estágio 1 é quando o paciente não tem perda de função renal, mas ele já tem outros critérios que levam à insuficiência renal. E o estágio 5 é o estágio final. Antigamente a gente chamava o estágio 5 de estágio terminal, mas pelo termo muito forte a gente parou de chamar assim. Então a gente fala estágio final 5, onde o paciente, ele, na maioria das vezes, necessita de uma terapia que substitua a função dos rins, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Tá certo? E aí, entre o 1 e o 5 tem vários outros estágios. Cada estágio a gente encara de uma forma, é como se fosse uma doença específica a cada estágio.
tá? Porque no estágio 1, 2, em geral, o paciente não tem sintomas. No estágio 3, quando o rim começa a funcionar menos de 60%, ele já tem um pouquinho de sintoma. No 4, ele já está indo para o 5, né? Então aí começa a ter ainda mais sintomas. E no 5 a gente já prepara para uma terapia de substituição renal, como eu disse, tá certo? Então, se a pessoa diagnostica uma doença renal crônica, mas não tem piora de função renal no estágio 1, olha a oportunidade que ela tem de se cuidar, de prevenir uma piora de função renal. Porque o que a gente tem medo mesmo, gente, é que o paciente chegue no estágio 5, no estágio 4, onde ele pode vir a necessitar de realizar hemodiálise, e isso vai mudar drasticamente a qualidade de vida dele, tá certo? Quando a gente fala que uma pessoa tem doença renal crônica, portanto, a gente se preocupa com o estágio, que são esses 5, com a causa que causou aquela doença renal. Foi uma doença mais boba? Foi uma pedra nos rins? Foi uma doença cística? Foi uma inflamação, uma nefrite? Foi hipertensão? Foi diabetes, que são as causas mais comuns? Então a causa é muito importante para a gente conduzir esse paciente. O estágio, como eu disse, é importante. E o terceiro fator é a perda de proteína na urina, tá certo? Quanto mais o paciente perde proteína na urina, isso é um indicador de que ele pode evoluir de um estágio mais simples para estágios mais graves, mais avançados, e ele vir a necessitar de realizar hemodiálise, tá? Eu queria até aproveitar aqui e falar, gente, tem pessoas que nunca fizeram um exame de função renal, nunca fizeram uma creatinina, porque a porcentagem de função renal é dada através de um exame de sangue, que eu gravei já um vídeo, eu liguei para o laboratório, apreciei o valor, a creatina custa menos de R$10, tá? É um exame de sangue, não precisa de jejum. E muitas pessoas nunca realizaram creatina, ou se realizaram tem anos que não repetem, tá? Então, principalmente se ela tiver fator de risco, se tiver hipertensão, diabetes, cálculo nos rins, inflamação na urina, sangue na urina, proteína na urina, ela precisa de fato realizar uma creatina pelo menos uma vez ao ano para saber como vai a sua função renal, tá certo? Eu falei na frente de pedra nos rins, alterações de imagem, mas alterações na qualidade da urina também dão um diagnóstico de doença renal crônica. Por exemplo, paciente que tem função renal 100%, mas perde sangue na urina, ele tem doença renal crônica. Ou perde proteína na urina, mesmo com o rim funcionando 100%, ele tem o diagnóstico de doença renal crônica. Para chamar atenção, algo está errado, o alerta está ligado, alguma coisa precisa ser feita para que esse paciente não progrida de estágios mais leves para estágios mais graves da disfunção renal, tá bom? Eu e uma equipe de mais 3 médicos, nós criamos um livro, um e-book, tá? Falando sobre doença renal crônica, como prevenir a doença em pessoas que não têm doença renal, ou como prevenir a piora da função em pessoas que já têm a doença renal. Vou deixar o link aqui embaixo se você se interessar. Você dá uma olhada, se não se interessar, segue o canal, porque vai ter conteúdo de graça aqui sempre para a gente falar e tentar transformar, evitar o sofrimento de pessoas que às vezes não enxergam o quanto a informação pode trazer um impacto profundo na saúde dessas pessoas, tá certo? Então, queria chamar a atenção sobre o diagnóstico da doença renal, falar um pouquinho sobre a classificação e dizer que se você recebeu o diagnóstico de doença renal crônica, não leve para a fase de vitimismo, para o lado do pessimismo, do estigma, sou renal crônico, não esquece isso. Lembra que você agora tem a oportunidade de prevenir a piora de função renal. E muitos pacientes que eu acompanho no consultório estão há anos com esse diagnóstico, mas em estágio 1, estágio 2, sem progredir para fases mais avançadas da doença renal crônica, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.